Eu queria também destacar aqui esse assunto do deputado Merlong Solano, levantado pelo deputado Merlong Solano, Alessio, que é o seguinte: em um post, o parlamentar piauiense chamou a atenção para algo que, segundo ele, está prestes a acontecer. Eu me refiro a uma desvinculação de benefícios e do salário mínimo, né, de benefícios. Eu não estou conseguindo aqui abrir o material que o Merlong mandou, vou tentar aqui mais uma vez reproduzir. São duas operações, então por isso que demora um pouquinho. Mas eu acredito que você também tenha visto, é o seguinte, o Merlong está denunciando que está havendo, portanto, ele atribui aqui ao mercado, né? Ele disse que é um mercado, que esse mercado está forçando e que o Congresso vai amparar. Ele também diz isso aqui, porque, segundo ele, o Congresso Nacional é a favor. O mercado se articula com sua forte base parlamentar na Câmara para acabar com a vinculação das aposentadorias e benefícios sociais ao salário mínimo. Com isto, as aposentadorias voltariam a ser sinônimo de fome no Brasil. Não terão meu voto para esta, ele chamou de canalice. Aí continua, prossegue. Curiosamente, os mesmos que querem ferrar os aposentados não criticam as renúncias fiscais que os beneficiam com 4% do PIB e muito menos criticam os juros altos, que carregam 7% do PIB do Brasil para os banqueiros, na forma de pagamento de juros sobre a dívida pública. O Merlong, ao falar do mercado, ele não explicou direito, mas é o seguinte: essa história começou com uma proposta feita pelo Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, propondo, ou sugerindo, melhor dizendo, ao governo que desvinculasse esses benefícios e a aposentadoria ao salário mínimo. Ou seja, a desvinculação ela faria com que não houvesse os reajustes automáticos, que são os reajustes do salário mínimo. E esse caso, então, surgiu de dentro do próprio governo, que tem uma ala que defende, e está sendo encampado por uma ala grande do Centrão. Então, esse mercado, ele tem os seus tentáculos. Segundo, né, porque pelo que entendi, o Merlong botou todo mundo aí no mesmo balaio. Mas essa proposta vem de dentro do próprio governo. Isso é muito ruim, né, para o governo. Eu acho que se esse negócio for para frente, a gente vai ter uma situação aqui como aquela situação do Chile, que os aposentados passam fome, né, uma coisa horrorosa que aconteceu lá no Chile. Queria seu comentário, Alessio. Olha, assim, isso tira a garantia de reajuste, né, como você bem citou agora, para os aposentados, que já não tem um salário tão digno assim, eu diria. Para a pessoa que precisa ali, muitas vezes pagar medicamentos, às vezes pagar aluguel, tem a questão de alimentação, muitas vezes no final do mês o salário só dá mesmo, o salário de aposento só dá mesmo para pagar as contas. Comprar remédio, na verdade, né? A gente deveria só comprar remédios, quando na verdade a gente tem assegurado pela Constituição que esses valores deveriam ser utilizados também para o lazer, para o esporte, enfim, para diversos acessos que esse recurso não dá. Quando chega no final do mês, é apenas para pagar as contas, esse valor está sendo utilizado. Quando o governo faz, por um lado, o reajuste, já houveram dois reajustes do salário mínimo, por outro lado, tem uma medida como essa impopular, extremamente impopular. Porque, se não estão lembrando ainda, muitos aposentados, apesar de depois, se eu não me engano, do prazo de 65 anos, não serem mais obrigados a votar, mas ainda são eleitores. Há que se lembrar que tem esses votos também importantes, quando na verdade a gente sabe que no final das contas tudo que importa é isso, é a manutenção do poder, não só dos parlamentares de direita, mas se o governo está envolvido nisso, é importante analisar bem uma medida como essa, porque é extremamente impopular, Cid. Olha, muito impopular, e aí a gente fica imaginando, porque quando eu vi essa publicação do Merlong, eu fui fazer um cálculo, tentar fazer, ainda estou fazendo ainda, porque é conta demais, de quanto os deputados, porque eles recebem as emendas,
que são aquelas emendas que substituem o orçamento secreto. Eles recebem a verba de gabinete e a cota parlamentar, o auxílio moradia, auxílio transporte, tem um apartamento... Auxílio paletó. Também tem esse, os federais? Tem auxílio paletó. Auxílio paletó, então, o apartamento funcional e ainda tem direito a pelo menos 30 funcionários. Essa conta, e além de um salário de R$40 mil, quanto ganha um deputado federal. Aí, se você for olhar, é tanto dinheiro. A tal da cota parlamentar, eles gastaram em média, eu vou dar em média, porque tem gente que gastou um pouquinho mais, tem gente que gastou um pouquinho menos. Em média, eles gastaram esse ano já 735 mil de cota parlamentar, de verba de gabinete. Cota parlamentar